Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Matemática Aplicada. E o tema do vídeo é função afim. Aqui nós vamos estar falando mais especificamente sobre um complemento do gráfico de uma função afim, que a gente vai chamar de gráfico padrão. O que é uma função afim, gente? É uma função no qual o A é diferente de zero e o B é diferente de zero. Nesses casos, a gente consegue esboçar um gráfico que ele traz uma certa informação adicional para nós. Uma certa informação de quem são os coeficientes A e B. O B é bem explícito, e o A a gente pode fazer uma continha e achar o valor dele. Olha, o gráfico padrão de uma função afim é obtido tomando-se os pontos nos quais a função intersecta os eixos x e y. Também o quê? Dois pontos. Vimos nos vídeos passados que nós precisamos de dois pontos para esboçar o gráfico de uma função afim que é dado por uma reta. Vimos também que esse mesmo procedimento de usar dois pontos serve para uma função constante e para uma função linear, que não são afins, mas também são dados por uma reta. Beleza? Então aqui, gente, nós temos o seguinte, nós temos duas situações. A interseção com o eixo x, usar aqui o símbolozinho lá de conjuntos, para interseção, ela pressupõe o quê? Vamos fazer um desenho aqui para você não precisar decorar muita coisa, certo? Porque às vezes a gente fica decorando muita parte simbólica e esquece de analisar coisas mais óbvias. Então aqui eu tenho uma função, um eixo aqui, y, x. Imagine que minha reta cortou aqui o eixo x. Neste pontinho aqui, onde ela corta o eixo x, eu percebo que este ponto que está aqui, se eu pensar o eixo x como o nível do mar, uma pessoa que está boiando ali, ela não está nem na altitude positiva nem negativa. Ela está exatamente na altitude zero, que é dada pelo y. Então nesse pontinho aqui, o y, ele vale zero. O x, não sei, depende. Se está do lado de cá, é positivo, se está do lado de cá, é negativo. Se estivesse na origem, seria zero. Mas o y, eu sei que ele vale zero. Então, nesse caso aqui, a interseção com eixo x implica que o y vale zero. Mas quem é esse y, professor? O y pode ser o f de x também, se você quiser. Então, nesse caso, a minha função, que era esta aqui, y igual a x mais b, esse y aqui a gente vai cancelar ele colocando zero aqui e vai achar o valor de x. Então, nós temos o quê? Ax mais b igual a zero. Daqui continuando, nós temos assim, ax igual a menos b, ou seja, x é menos b sobre a. Então esta coordenada aqui, essa abscissa desse ponto é menos b sobre a. É o valorzinho que vai cortar aqui. Então você pega o valor de b, divide pelo valor de a e troca o sinal. Você já tem esse cara, certo? E aqui, na segunda etapa, você tem a interseção com o eixo y. Aí na interseção com o eixo y a gente vai fazer um desenho parecido também. Então aqui é a interseção com x, e na interseção com y, a gente também faz. Opa, desculpe aqui, x, y. Então na interseção com y, vamos pegar uma reta, pode ser subindo, pode ser descendo, não vai mudar muito. Nós temos aqui o seguinte, quando eu estou aqui, ou corto aqui abaixo, ou corto aqui na origem, o y ele varia, ele pode ser positivo, negativo, pode ser zero. Porém, o x ele tem um valor que ele não está nem à direita, aqui, do eixo y, nem à esquerda, ele está exatamente sobre. Então, nesse ponto aqui, o x vale zero. Então, como é que a gente faz para achar o y? A gente pega na própria função aqui, a gente conclui que o x vale zero, que é a interseção com o eixo y, ou seja, a interseção de um eixo, sempre a outra variável vale zero. Então, no eixo x, a variável y vale zero, e no eixo y, a variável x vale zero. Então, nós vamos ter o quê? Que o y vai ser a vezes zero mais b, que vai ser o quê? B. É bem simples. É o próprio b que vem na função mesmo. A gente vai ver daqui a pouco um exemplo. Então, nesse primeiro caso aqui, e nesse segundo, então aqui eu vou ter o quê? Aquele ponto meu que eu usava o a, vai ser o ponto menos b sobre a, zero. E nesse caso aqui, que eu usava o b, vai ser o quê? Vai ser zero em x e b em y. São os dois pontinhos que eu vou utilizar, igual eu fiz no vídeo passado. Só que lá eu escolhia pontos arbitrários. Quando eu escolho esses dois pontos, eu já consigo o quê? Ver a própria função. Quando eu olho o gráfico, eu consigo voltar rápido para a função. É uma vantagem que tem. Embora você fale, pô, professor, achei mais difícil, no outro era só jogar, fazer isso. Cada caso, a gente se adequa a uma situação, certo? Ele facilita alguma situação, dificulta outra. Então aí você vai escolhendo o que você se adequa melhor. Então, esboço o gráfico desta função aqui. Neste caso, nós vamos usar esse método aqui. Então, o que acontece?
Temos que. Então, primeiro vai ser o que? A interseção com o eixo x, que o y vale 0. Quem é o y? É o f de x. A gente precisaria calcular esse valor? Não, a gente já poderia pegar menos 1 sobre 2. Já estou afirmando para você que vai dar menos meio. Por que eu sei? Porque é menos b, menos 1 sobre 2. Mas vamos fazer a conta. Olha, se o y vale 0, então o f de x vale 0. Então eu vou ter 2x mais 1. Daqui eu passo 1 para o outro lado, então vai ser 2x igual a menos 1. Né? Eles ficam de sinais contrários, né? Que eu vou passar 1 para o outro lado. Então x é menos 1 sobre 2. Como o x é menos 1 sobre 2, gente, eu tenho aqui o meu primeiro ponto, vai ser o ponto A, menos 1 sobre 2 em x, que é 0 em y. Então vou marcar esse cara daqui a pouco. E 2, a interseção com o eixo y. Vai ser o que? X igual a 0. Quando o x é 0 é mais fácil, né? Porque eu estou calculando aqui o f de 0, que vai ser 2 vezes 0 mais 1, que vai ser 1. A gente já sabia que era 1. A gente já sabia que era o b porque a gente deduziu aqui de forma algébrica. Só que eu fiz só para ter certeza. Então daqui eu tiro que é um ponto b igual a 0 em x, 1 em y. Agora é só marcar esses dois carinhas. Então vamos lá. Então aqui é importante, gente, demais que você esteja com uma régua, uma forma de medir. Eu estou fazendo aqui meio displicente, mas é bom você medir direitinho esses caras. Por exemplo, no caso aqui, ó, menos meio, 0. Então ele é menos meio em x. Aí a gente bota, por exemplo, minha escala 1 vai ser esse tamanho aqui. Então a metade disso aqui, ó, menos meio. Só que ele é 0 em y. Se ele é 0 em y, não subiu nem desceu. Então ele já cai aqui no eixo. Porque é exatamente isso, né? A interseção com os eixos x e y. Então o ponto tem que ser marcado. Um aqui no eixo x e um vai estar no eixo y. E o outro ele é o quê? Ele é 0 em x, ele está aqui, só que ele sobe uma unidade. A unidade é o dobro disso aqui, ó. Está mais ou menos aqui, ó. Só ligar os dois pontos. Aqui está o meu A, né? E aqui está o meu B. Ligando os dois, você tem o gráfico da reta com esses dois pontos especiais, né? Então perceba aqui, como você tem um A aqui, ó, então imagine que foi dado um gráfico desse para você. Então você retira daqui a informação que o B é 1, e você sabe que menos B sobre A, né, vale o quê? Menos meio. Aí se você substituir 1 aqui e fizer uma continha, você acha o A. Então você consegue recuperar o A e o B rapidamente, tá certo? Você bota o 1 aqui, ó, no lugar de B, faz aqui uma multiplicação cruzada, um jogo de sinal, você tira daqui que o A é igual a 2. Ó. Ou seja, você olhando um gráfico desta forma, você já recupera o A e o B mais rápido do que se você estiver olhando um gráfico, né, na forma da aula anterior. Então, assim, tem vantagens de você fazer por esse processo que parece ser um pouco mais demorado, porque no outro a gente só pegava dois valores, jogava e já ligava, só que tem vantagens que ele traz mais informação, certo? Aí você escolhe aquele que se adequa mais àquela situação específica ali. Às vezes vai ser na aula passada, escolhe dois pontos quaisquer, às vezes vai ser nessa aqui, tá certo? Você pega exatamente as interseções, né, com o eixo x e com o eixo y, beleza? Então é isso aí, próximo vídeo a gente vai dando continuidade, praticamente encerrando aí a função afim, né? Mas por hora é isso. Qualquer dúvida, gente, só colocar nos comentários, beleza? Muito obrigado, até a próxima.